Já quase sem vida, suas forças haviam se acabado. Ele estava tão ferido, tão triste e tão calado. A dor queimava-lhe o corpo, já estava quase morto. Aquele que veio trazer o amor, endireitar o caminho tão torto. Sofria em silêncio e com dor. Feriram o Deus de amor, que agonizava na cruz. Morria lentamente Cristo Jesus. Tentaram ofuscar a sua luz, condenaram a morrer barbaramente. Trataram como um vil pecador, o tornaram escória de gente. E ele olhava em silêncio a todos que ele amou, pessoas que ele curou, cujos pecados perdoou. Faltava-lhe o ar para respirar, seus pés lhe doíam ao tentar se firmar. Queria com os pés apoiar, mas com os cravos aos pés a vazar, não conseguia nem mesmo se sustentar. E por não suportar a sua dor, aquele que é o amor, curvava-se de tanto pavor, pois a paralisia o seu corpo invadia, a mais terrível catatonia. Por isso não conseguia nem mesmo respirar. Era preciso ter forças para se levantar, e então sentir o ar nos seus pulmões adentrar. Sob o sol inclemente, lá estava o meu Deus, ao dejeto de gente, pois o suor lhe descia, e se sal suas feridas ardiam. Não podia a cabeça na cruz encostar, a coroa de espinho estava ali machucada, o sangue quase esvaído o tornava um homem desfalecido, sedento com sede, e esta sede sufocava a garganta de um corpo exaurido, mas doía-lhe ali mais o silêncio do Pai. Era o pior dos seus ais, por isso em silêncio suspirou, chorando baixinho clamou: Deus meu, por que me abandonastes? De mim te ausentastes? Abba, Pai, me negaste o perdão? Isto dói em meu coração. Eu sei, é terrível esta dor, mas nada dói mais do que viver sem o seu amor. E então perdoou a quem o machucou, com sagaz o feriu, entregou-se à morte, e sua voz se calou, e com sua morte os meus pecados perdoou. A minha maldição se acabou. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Este poema veio-me como inspiração. E quando ele veio ao meu coração foi como um sonho vívido. E não foi questão apenas de imaginação. A realidade daquilo que muitos não entendem. Hoje em dia, infelizmente, existem tantas mudanças de ideologia, de filosofia. Porém, eu afirmo que isso é muito mais intrínseco à morte de Jesus na cruz. Hoje nós temos convivido com tempos tão difíceis, mas ainda assim eu afirmo que a igreja é santa, pura e imaculada. Não falo de igreja como organização, não falo de igreja como instituição, ainda que haja instituições que sejam idôneas. Ainda ontem, um dos pastores, ao fazer a preleção na igreja, falava sobre pastores que estão comprando Ferraris
vivendo nababescamente, cujo dinheiro poderia ser usado, e se eu ouvir dele, eu gosto muito dele, ele é um tanto alegre, dinâmico, mas ele falou uma coisa tão profunda. Ele disse que o dinheiro poderia ser, por exemplo, ele citou um exemplo, fazer poços em terras secas, comprar crianças que são escravas de sexos, enfim. Mas, no entanto, muitos líderes estão se locupletando por causa do Evangelho. E se o Evangelho fosse apenas isso? Ainda também, coincidentemente, eu vi uma bela mulher. Ela afirmou categoricamente que não sabe por que ela havia sido cristã evangélica, que havia voltado ao catolicismo. E nessa celeuma de incongruências, nós vimos católicos se converterem num proselitismo terrível, para católicos se transformarem em outras seitas ou mesmo em evangélicos e vice-versa. Outro dia eu também ouvi um pastor, e ele é muito conhecido. Ele, por males dos pecados, ele é foi da igreja presbiteriana. E por que por males dos pecados? Porque eu também sou da igreja presbiteriana. Durante um bom tempo eu fiz parte da igreja neopentecostal. Não gosto de ficar apedrejando, embora reconheça que há muitos erros, enfim, erros teológicos e erros de heresia, e isso tem sido tão comum. Mas por que estou falando desse proselitismo de mudanças de ideologias? Porque o cristianismo é muito mais profundo do que tudo isso. O sangue que esvaiu naquela cruz transcende, vai muito além disso, de eu mudar de uma religião, mudar talvez até de um comportamento superficialmente, mas não deixar que meu coração seja transformado pelo Espírito Santo. Aquele que realmente entrega a sua vida ao Deus vivo, que reconhece o que foi feito na cruz do Calvário, com certeza este sim, jamais mudará suas ideias, a menos que seja um religioso obstinado, obcecado. Mas aquele que conhece a verdade, é o que nós lemos, é tão falado isso, principalmente de quando, na época das eleições, alguns anos atrás, era o slogan do presidente que concorria, que testifica-se no Evangelho de Jesus, no capítulo 8, escrito por João, no versículo 32, que testifica-se: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 testifica-se o seguinte: quem, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo me libertou, porque nós estávamos todos condenados. Ainda outro dia eu me lembrava de um filme com Will Smith, Eu Sou a Lenda. Em uma outra incongruência que muitos falam sobre aqueles que são escolhidos, aqueles que têm o livre-arbítrio sobre a eleição, e vai por aí tantas disparidades e conflitos de ideia. E eu fiz uma analogia sobre o filme Eu Sou a Lenda, onde a contaminação foi geral. É um filme até muito bonito, e todos os homens estavam fadados à morte, ou estavam todos mortos. Apenas alguns conseguiram. Então eu vi na raça humana, na prole da raça humana, essa mesma anomalia que ocorreu no início de tudo, quando Deus criou o primeiro homem. Porque pelo pecado, como por isso é que eu sou apaixonado com o livro de Romanos, todo ele, porque Paulo nunca foi tão profundo nas suas palavras quando escreveu sua epístola. Enfim, testifica-se que por causa do pecado por causa de um só, entrou o pecado na terra, ou seja, Adão. E Adão, ao contaminar, tornou-se como uma árvore, já que ele era o progenitor, a matriz. E uma matriz contaminada gerou frutos contaminados. E de geração em geração, a contaminação se deu. Romanos, novamente, no capítulo 3, não há um justo sequer, não há quem faça o bem,
Os filhos de Adão estavam perdidos e fadados à destruição total. Como está escrito também no versículo 23 do capítulo 3, que o salário do pecado é a morte. A grande verdade é que o dom gratuito vem através de Cristo Jesus. Quando Deus, esse Deus maravilhoso, viu que Adão se contaminou a dar ouvidos a um demônio decrépito e caído, ele afirmou categoricamente que da semente da mulher viria aquele que nos traria, que pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3,15. A grande realidade é que quando eu paro para me lembrar da visão que teve Isaías 700 e poucos anos antes de Jesus vir ao mundo, e ele clamava: quem deu crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Não tinha parecer e nem formosura, nada que pudéssemos achar graça, mas ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas transgressões. Por suas pisaduras nós fomos sarados. É o poema que eu escrevi. Dessa ave contaminada veio o antídoto. Eu me lembro do filme A Lenda, Eu Sou a Lenda, que havia um antídoto. E no meio de tantos que se perece, a misericórdia de Deus sobrecaiu em alguns, que por ele, pela sua misericórdia, já que todos estavam perdidos, eram como animais depravados. A própria palavra diz no livro de Efésios, escrito pelo próprio Paulo, que nós estamos ou estávamos mortos em nossos delitos, separados de Cristo. Mas Jesus Cristo fez cair sobre ele toda a sua maldição. Porque em Gálatas 3,13 disse que maldito é o homem que é de pendurado, como é que é? Fugiu agora. O raciocínio veio e me furtou. Não me lembro se é Gálatas, mas testifica-se que Jesus Cristo nos livrou da maldição, se fazendo maldição em seu lugar. Porque maldito é aquele que é de pendurado no madeiro. A grande realidade, diferente de ser Gálatas, ou mesmo que venha a ser em outro capítulo, está escrito. A grande realidade é que ao se fazer maldição, ele levou as minhas maldições. Foi pago o meu erro, ou melhor dizendo, foi pago o pecado feito por Adão, que degenerou toda a criação de Deus. Isso é muito mais profundo do que mudar de uma ideologia, mudar até mesmo de uma filosofia. Isso transcende a qualquer coisa. Jesus Cristo nos amou, como está escrito por João, porque Deus amou ao homem de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse é o propósito da ressurreição, esse é o propósito da transformação de vida. Vai muito além de que um ponto específico baseado no humanismo, baseado nos conceitos simplesmente naturais, racionais. Transcende porque é algo espiritual. E Deus nos deu, através de Jesus Cristo, a salvação. Como aquela bela moça, ou aquele pastor, não era aqueles que mudam de religião, que fazem proselitismo e depois saem agredindo. Eles não alcançaram aquilo que há de mais profundo, o entendimento do que é a ressurreição. Paulo, para concluir, deixa algo tão profundo e que, infelizmente, muitos deles não entenderam, não entendem e não entenderão. E assim como Jesus Cristo padeceu como nesse poema, mas ressuscitou ao terceiro dia e pagou a dívida que nós tínhamos. Assim como ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. Em 1 Tessalonicenses fala sobre isso. A grande realidade é que aqueles que dormem se levantarão primeiro. E, enfim, e depois aqueles que estarão vivos serão transformados num piscar de olhos. A grande realidade é que eu termino aqui me lembrando de um outro fato que vai além da filosofia, vai além da ideologia, vai além de qualquer conhecimento humano.
embora pela misericórdia de Deus isso nos chega a nós através de Paulo, no capítulo 15 da sua primeira epístola escrita aos Coríntios, no finalzinho dela, onde ele dá um brado de vitória dizendo que quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Esse é o propósito deste homem ter subido ao Gólgota, esse homem chamado Jesus, e sofrido por 3 horas lancinantemente, barbaramente, como sacrifício vivo por nossos pecados, para que nós, tal como ele ressuscitou, nele nós venhamos a nos ressuscitarmos para a honra e glória do Deus Pai. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.